Caça às bruxas, perseguições e pena de morte. Qual seria a verdadeira história das bruxas de Salem? Mas antes de falar um pouquinho sobre essas bruxas, em 1692, nos Estados Unidos, cerca de 20 pessoas morreram injustamente acusadas de praticar a bruxaria. Quando falamos em bruxas, logo nos lembramos da figura disseminada na cultura popular. Uma mulher com um chapéu e vassoura voadora, capaz de fazer feitiços e magias, e na maioria das vezes utilizar suas habilidades para o mal. No entanto, por se tratar de um grande elo entre ficção e realidade, o assunto é bastante polêmico e gera debates desde a antiguidade até os dias de hoje. Afinal, por trás das lendas criadas pela sociedade, existem muitas tradições e crenças que fazem parte do mundo real e que foram motivados por perseguições durante os séculos. Na Idade Média, com o crescimento da religião cristã, mulheres que não seguiam à risca as normas sociais impostas eram consideradas mentalmente insanas e se tornaram alvos de perseguições. Quais seriam essas normas sociais? Cuidar do lar e obedecer ao marido. De acordo com o discurso de padres por toda a Europa, bruxas eram mulheres muito ligadas à cobiça carnal, que não tinham limites para satisfazer seus desejos e utilizavam diversos poderes sobrenaturais para agradar ao diabo. No período da Inquisição, a Igreja criou o Tribunal do Santo Ofício com o objetivo de impedir que as mulheres desviassem dos ensinamentos cristãos, e por isso eram usados diversos métodos de punição. Entre os séculos XIV e XVIII, a caça às bruxas tornou-se ainda mais forte na Europa e nas colônias americanas. De acordo com os estudiosos, estima-se que foram executadas cerca de 40 a 50 mil mulheres por meio de enforcamento, afogamento e queima na fogueira. Mas quem foram as bruxas de Salem? Um dos casos mais famosos de caça às bruxas aconteceu entre 1692 e 1693 em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. Na época, mais de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria, sendo 30 consideradas culpadas e 19 executadas por enforcamento. O caso começou em fevereiro de 1692, quando Elizabeth, filha de 11 anos do reverendo de Salem, Samuel Parris, ficou doente e começou a apresentar sintomas estranhos. A jovem se contorcia de dor, arremessava objetos, gritava e dizia estar sendo picada por insetos. Logo em seguida, sua sobrinha Abigail Williams e Anne Putnam, ambas com 11 anos, passaram a ter os mesmos comportamentos. Ao serem examinadas por um médico, foi concluído que eventos sobrenaturais estavam tomando conta das crianças. Assim, pressionadas pelos líderes religiosos locais, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria. Tituba, uma escrava de Paris, Sarah Good, moradora de rua, e Sarah Osborne, uma idosa. A partir da acusação, em março, as 3 mulheres foram interrogadas por vários dias e presas. Tituba foi a única que disse ter feito um pacto com o demônio e garantiu que muitas outras bruxas estavam espalhadas por Salem. Nas semanas que se seguiram, diversas denúncias começaram a ser feitas. O governador William criou um tribunal especial para receber e julgar casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi de Bridget. Acusada de bruxaria pelos seus comportamentos promíscuos, apesar de ter se declarado inocente, a jovem foi enforcada em 10 de junho. A grande maioria das acusações eram mulheres de meia idade, mas até mesmo uma garota de 4 anos ficou presa por alguns meses, assim como o ministro da igreja que foi julgado como líder das bruxas e enforcado. No total, foram cerca de 200 pessoas, 30 consideradas culpadas e 19 executadas, além de pelo menos 5 pessoas que morreram posteriormente na prisão. As denúncias e condenações eram feitas com base nos depoimentos das próprias testemunhas, que alegavam ter ataques e alucinações causados pelas bruxas. Em outubro de 1692, a pedido do presidente da Universidade de Harvard, e quando sua própria esposa foi acusada de bruxaria, o governador William acabou com a caça às bruxas e dissolveu os 2 órgãos que cuidavam do caso, com base em especulações e sensacionalismo.
As execuções tiveram um fim e a Corte Superior libertou todos os acusados que aguardavam julgamento ou que foram sentenciados à morte. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização, mas o estado de Massachusetts só assumiu e se desculpou formalmente pelas condenações 250 anos depois, em 1957. Apesar de não ter sido o único no mundo, o episódio de Salem tornou-se um dos mais notórios da história, servindo de inspirações para artistas e pesquisadores até os dias de hoje. Esse foi um pequeno resumo sobre as bruxas de Salem e sobre as bruxas que foram perseguidas durante aí a Idade Média. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, claro, comente e se inscreva no canal.